Olá, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa série de mensagens sobre o verdadeiro valor da vida. Uma série sobre o livro de Eclesiastes. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Eclesiastes. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 15. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Fala conosco, Senhor, nesse momento tão precioso, porque nós estamos aqui com grandes expectativas no nosso coração para ouvir a Tua voz. Essa voz que nos apluma e corrige tudo em nós. Essa voz que nos prepara, Senhor, para Te amar, para Te glorificar e para render a Ti ações de graças, louvor e honra. Que seja assim, Pai, mais uma vez nesse momento, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, as pessoas que viajam para o exterior, muitas vezes, elas se perdem no tempo. Basta chegar em outro país, basta entrar num fuso horário diferente do nosso e elas começam a perceber uma diferença muito grande, muito drástica. É preciso levar algum tempo, para uns, algumas horas, para outros, alguns poucos dias, para se adaptar àquele novo horário. E quanto maior for a diferença nesse fuso horário, mais tempo, mais esforço a pessoa vai levar para se adequar, para se adaptar àquele novo tempo. Mesmo uma pessoa que nunca viajou para fora do Brasil, mas, obviamente, já teve aquela experiência do horário de verão, né? Uma horinha apenas. Em alguns momentos, 1 hora a mais, em outros momentos, 1 hora a menos. Mas um pequeno momento como esse, de diferença, já causou uma dificuldade muito grande de adaptação na vida de muitas pessoas. Algumas não sabiam se estavam acordando cedo demais, porque ainda tudo estava muito escuro. Outras não sabiam se o dia estava acabando tarde demais, porque tudo ainda estava muito claro. E todas essas coisas, irmãos, elas vêm com um propósito, sempre com um propósito de nos fazer refletir. E o nosso pensamento desse momento é, se Deus tivesse um fuso horário diferente do nosso, quais seriam as consequências de viver uma vida fora do fuso horário de Deus? Quais as consequências de viver a nossa vida dentro do fuso horário de Deus? E é sobre isso que fala aqui o texto de Eclesiastes, especificamente no capítulo 3, versículo 1 ao 15, quando nos apresenta aqui o seu belo texto sobre o tempo, versículo 1 ao versículo 8, e quando a partir do versículo 9 ele faz a grande pergunta que na verdade está repetida em alguns momentos
dos textos anteriores, que é qual o propósito do tempo, qual é o sentido da vida no tempo. E aqui, do versículo 1 ao versículo 8, quando nos fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, o autor aqui está refletindo a vida nesse mundo, refletindo a vida debaixo do céu, ou seja, a vida debaixo do governo de Deus, a vida debaixo do senhorio de Deus, em contraste com a caminhada autônoma do ser humano. E esse texto aqui mostra que Deus é soberano na totalidade do tempo nesse mundo. Assim como Deus estabeleceu os céus, estabeleceu a terra, ordenou as estações da vida, Ele também ordena cada uma das ocasiões que acontecem. Ele também ordena cada uma das circunstâncias da nossa vida. No versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Dá um pulinho em Gênesis. Abra lá no capítulo 1. Veja o que diz do versículo 14 ao 18. Gênesis 1, versículo 14 ao 18. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e para os anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, é o sol, e o menor para governar a noite, é a lua. E também fez as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para iluminarem toda a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Agora veja um pouquinho mais à frente, Gênesis 8 e 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, não deixará de haver frio e calor, não deixará de haver o verão e o inverno, não deixará de haver dia e noite. O que é isso aqui? Isso aqui é o cuidado de Deus. Isso aqui é o zelo de Deus pela nossa vida. Isso aqui é a mão providente de Deus sobre toda a criação, sobre toda a terra, sobre cada um de nós. E essa providência de Deus, ela é ampla. Essa providência de Deus, ela abrange tudo o que acontece na nossa vida, desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte. Cada momento da nossa vida, cada segundo da nossa vida, tudo aquilo que transcorre entre o primeiro dia e o último dia da nossa vida, porque o versículo 2 diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então, meus irmãos, tudo que nós realizamos, tudo que nós empreendemos, está debaixo do controle de Deus. Veja, versículo 2, do que plantamos e colhemos, do que abatemos ao que curamos, do que derrubamos ao que edificamos. Então, tudo que nós realizamos e empreendemos está no controle de Deus. Tudo que nós sentimos, sofremos nesse mundo, está sob o controle de Deus. Veja no versículo 4. Quando choramos ou quando rimos, quando pranteamos ou quando saltamos de alegria. Ou seja, as nossas alegrias, os nossos padecimentos estão no controle de Deus. Tudo que acontece, veja aqui a partir do versículo 5, tudo que acontece com os nossos bens, tudo que transcorre entre nós e entre as outras pessoas, outros seres desse planeta, também está debaixo do controle de Deus. Versículo 5 fala daquilo que buscamos, ao que perdemos, do que guardamos, ao que jogamos fora, do que falamos, ao que calamos, da guerra, da paz. Versículo 5 a 8. Ou seja, tudo que transcorre nas nossas relações interpessoais, isso está no controle de Deus. Resumindo, nada do que acontece durante toda a nossa vida aqui nesse planeta está fora do controle de Deus. Está fora do senhorio soberano de Deus, porque Ele é o Senhor do tempo. Bom, mas esse é o primeiro bloco do versículo 1 ao 8. Mas no segundo bloco, a partir do versículo 9, o texto, ele além de revelar o alcance universal da soberania de Deus sobre a vida humana, o texto ele também mostra a amplitude
das circunstâncias que estão cobertas pela soberania de Deus. Ou seja, Deus, ele não é apenas soberano sobre os momentos de riso e choro, ou melhor, sobre os momentos de riso, de amor, de alegria, de festas, de comunhão, de paz, mas Deus também, ele é soberano sobre os momentos de turbulências, sobre os momentos de choro, de dor, de lágrima, de divisão, de guerra. Então, se por um lado nós temos que enfrentar os extremos dolorosos da vida, isso se dá, sim, em boa parte, como fruto da aplicação da justiça soberana de Deus contra o nosso pecado, o pecado humano, que introduziu toda sorte de dor na nossa vida. O pecado introduziu toda sorte de insatisfação. O pecado introduziu toda sorte de tristeza, de sofrimento no mundo. O pecado é uma tragédia. Mas, por outro lado, se a gente, apesar das tristezas e das decepções da vida, se a gente ainda pode experimentar algum momento de prazer nessa vida, se experimentar as tristezas e angústias é por conta do pecado, experimentar os momentos de prazeres e de alegria na vida é por conta da misericórdia soberana de Deus, apesar das nossas falhas e pecados. Então, por um lado, nós temos a justiça soberana de Deus que pune. E do outro lado nós temos a misericórdia, a soberana misericórdia de Deus que abençoa. A pergunta que eu faço para você é: como que essa compreensão da soberania de Deus sobre o tempo vai nos ajudar a entender melhor o mundo que a gente vive? Por um lado, ela vai nos ajudar a entender que a gente não vive no mundo perfeito. Quando você tem a compreensão da soberania de Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo, você ao mesmo tempo vai compreender que a gente não vive no mundo plenamente perfeito. Então, por causa do pecado, a gente ainda precisa lidar com as frustrações. Por causa do pecado, a gente ainda precisa lidar com os reveses que acontecem tantas vezes nos nossos planos. As tristezas, as rupturas que a gente enfrenta nos nossos relacionamentos com outras pessoas, as perdas de patrimônio que a gente tem, as frustrações nos investimentos que acontecem muitas vezes, as turbulências nos relacionamentos que acontecem tantas vezes dentro da igreja, no nosso trabalho, na nossa casa, com outras pessoas. Agora, só porque a gente não tem um controle absoluto da nossa vida, não significa que Deus também não tenha. Só porque a gente não tem as rédeas da história nas nossas mãos e as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, não significa que o mesmo também aconteça com Deus. Mesmo eu não sendo soberano, isso não impede que Deus exerça a soberania dele na minha vida. Então, o principal desafio que a gente tem é aprender a viver não como o Senhor do nosso tempo. Um desafio que temos de aprender não como um soberano da nossa vida, mas como servo do Deus soberano, como servo do Deus Altíssimo. Nós precisamos aprender no tempo de Deus e não no nosso tempo. Viver no tempo dele, não no nosso tempo. Nós precisamos aprender a viver a nossa vida e desenvolver a nossa vida no fuso horário de Deus e não no nosso. Então, a visão soberana de Deus nos ajuda a entender que nós não vivemos num tempo totalmente perfeito, num mundo totalmente perfeito, mas também vai nos ajudar a entender que nós não vivemos num mundo totalmente perdido. Já que o pecado afetou tudo, por que tudo não se destrói? Já que o pecado é uma tragédia, por que o mundo não entra em colapso, então? Se a gente ainda pode desfrutar de alguns momentos de alegria, de deleite, de satisfação, de prazer na vida, é por causa do cuidado soberano de Deus. É por causa do zelo de Deus que faz com que a nossa vida não seja um caos, que faz com que a nossa vida não seja um desperdício de tempo aqui nesse mundo. Ou seja, mesmo no mundo caído, mesmo no mundo corrompido como o nosso, Deus concede aos seus filhos oportunidade para desfrutar de alegria, para desfrutar de satisfação de tantas coisas aqui nesse mundo, nessa vida. Mas para que isso seja possível,
A mim e a você, nós precisamos ajustar o nosso relógio com os propósitos de Deus. E é isso que nós aprendemos no segundo bloco desse texto, do versículo 9 ao 15, de Eclesiastes 3. Depois de nos oferecer um maravilhoso texto sobre o tempo, do versículo 1 ao 8, o sábio, aqui no versículo 9, ele volta à grande pergunta do livro. Afinal, que proveito tem um homem de todo o seu tempo nessa vida? Que proveito tem um homem de todo o seu tempo aqui nessa vida? E a verdade, irmãos, é que quanto mais o ser humano se esforça para tentar encontrar sentido, quanto mais o ser humano se esforça para tentar encontrar o propósito, mais isso lhe parece um fardo pesado demais. Porque o problema, ele não está em buscar o sentido da vida. O problema não está em buscar o propósito da vida. O grande problema está em tentar buscar sentido na vida sem a presença de Deus. O problema está em bater de porta em porta. O problema está em se envolver em diversos aspectos na vida, tentando buscar sentido na vida, longe de Deus. Como se nós estivéssemos no controle de tudo, no controle da vida. Porque isso torna a vida muito mais frustrante quando as coisas não ocorrem. Então você faz um plano, você faz um projeto, você traça alguma coisa e você cria uma expectativa porque você acha que você está no controle daquilo tudo. Parece um plano perfeito. E você acha que você que domina aquilo. E quando aquilo não acontece da maneira que você espera, a frustração é muito grande. É um sentimento de impotência. É um sentimento de incapacidade. É uma frustração que vem, um sentimento de fracasso. Agora, quando você traça os planos, os projetos, e você entende que aquilo é um plano de Deus, é um projeto de Deus, ou quando você entende que você está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, mesmo que lá na frente as coisas não aconteçam ao seu modo, você vai continuar confiante, porque você sabe que mesmo que não tenha sido da sua maneira, mas as coisas estão fluindo da maneira de Deus. Veja o que diz no versículo 11, Eclesiastes 3:11, diz que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, Deus ele colocou um anseio em nós, exatamente para que a gente viva a nossa vida na dependência de Deus, exatamente para que a gente viva a nossa vida com confiança, com humildade diante dEle, sabendo que Ele tudo coordena, que Ele tudo compreende, que Ele ordena todas as coisas para um fim proveitoso, para o nosso bem e para a glória dEle. E essa pergunta de Eclesiastes, ela confronta o nosso tempo. Afinal de contas, nós fazemos ou nós não fazemos parte de uma geração, de uma cultura obcecada pelo controle? Nós queremos ter o domínio sobre cada situação da nossa vida. Nos desesperamos quando as coisas fogem das nossas rédeas. A gente faz parte, sim, de uma cultura obcecada pelo controle. Nós queremos ter o controle em diversos aspectos da nossa vida. Queremos ter o controle da nossa saúde. Queremos ter o controle da nossa aparência. Muitas pessoas ficam desesperadas quando percebem traços da idade, rugas. Quando adquirem alguns quilos a mais, elas correm logo para uma atividade física, para uma dieta. Nós queremos controlar a nossa aparência. Nós queremos exercer o controle do nosso trabalho, da nossa carreira, o dinheiro que nós temos, os investimentos que são feitos. Nós queremos controlar os nossos filhos, nossos relacionamentos. E queremos até mesmo ter controle sobre o tempo. Já parou para você pensar? Quantas vezes você olha para o relógio durante o dia inteiro? Quantas vezes nós paramos e olhamos para a hora? Ao longo do dia. E isso diz muito sobre o nosso anseio de controlar o tempo. Mas o grande problema de queremos viver como Senhor do nosso tempo é que a vida não respeita o nosso fuso horário. A vida só respeita o fuso horário de Deus, porque tudo acontece debaixo do controle de Deus.
porque Ele sim é Senhor, Ele sim é soberano sobre o tempo e sobre tudo. E quanto mais rápido a gente assimilar isso, quanto mais rápido a gente aprender a viver no tempo de Deus, não no nosso tempo, menos estranha vai nos parecer a vida, menos frustrante vai nos parecer a vida, e menos inútil. Versículo 11, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Então, número 1, se Deus é Senhor do tempo, e se Ele faz tudo apropriado ao seu tempo, nós precisamos então aprender a confiar na soberania de Deus. Seja na hora de começar um trabalho, ou na hora de se aposentar, confie na soberania de Deus. Seja na hora de iniciar um relacionamento, ou terminar esse relacionamento, confia na soberania de Deus. Seja na hora de poupar e economizar, ou seja na hora de gastar ou doar, confia na soberania de Deus. Seja na hora de consolar alguém ou de confrontar alguém, confia na soberania de Deus. Enfim, irmãos, se para todo propósito existe uma ocasião certa, então vai competir a cada um de nós cultivar uma vida completamente dependente do Senhor, para a gente viver a nossa vida com a sabedoria de Deus. Segundo ponto, se Deus é soberano sobre cada situação da vida, cada ocasião da nossa existência, nós precisamos então receber cada momento da nossa vida como um presente de Deus. Se Deus é soberano sobre os nossos dias e sobre a história, nós precisamos entender que cada momento da nossa vida é um presente de Deus, mesmo que alguns momentos sejam difíceis. É um presente de Deus, mesmo que alguns momentos sejam desafiadores. É um presente de Deus. Versículo 12 e 13 diz: nada há melhor para o homem do que se alegrar e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então a gente deve fazer o nosso plantio, deve construir segundo as oportunidades que o Senhor está nos concedendo, mas sem desperdiçar as grandes lições da vida. Repensar no momento certo e desfazer aquilo que um dia deu certo. Acho que não funciona mais. Sabedoria para construir e edificar. E sabedoria também para desfazer aquilo que um dia deu certo e hoje não funciona mais. Terceiro ponto, se Deus é soberano sobre toda a ocasião e circunstâncias da vida, então a gente precisa aprender a temer a Deus. Temer a Deus. Versículo 14, e o último do nosso texto diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então veja que ele inicia e diz: e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. De todos os propósitos listados nos textos anteriores até aqui, talvez esse seja o propósito mais importante. O temor a Deus. Temer a Deus acima de todas as coisas. Em Provérbios capítulo 1, versículo 9, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os homens, as mulheres, nós podemos ter vários compromissos, mas existe um dever essencial a todo homem. Todo homem tem um compromisso, um dever, uma obrigação soberana, que é temer a Deus e obedecer os mandamentos de Deus para que tenham vida. E temer a Deus é você estabelecer uma relação de confiança diante de Deus. Como um pecador que vive, aliás, um pescador que vive no mar e tira o proveito daquele mar. Tira o alimento do mar, o sustento, o deleite, mas ao mesmo tempo, ele sabe respeitar aquele mar, porque sabe que o mar pode lhe tirar a vida em apenas um instante. Então ele usufrui do mar, o pescador tira o sustento do mar, se deleita no mar, mas ao mesmo tempo ele respeita o mar. Porque embora o mar dê todos os benefícios a ele,
o mar pode, no estalar de dedos, retirar-lhe a vida. Assim nós devemos também temer a Deus, desfrutar de Deus, ser sustentados por Deus, nos alimentar de Deus, mas também respeitar a presença de Deus, porque em um segundo Ele pode nos tirar o fôlego de vida. Assim devemos viver diante de Deus, porque Ele é a fonte de todo o sustento, a fonte de todo o deleite, de todo o prazer. Mas o nosso Deus também tem poder, de uma só palavra, encerrar os nossos dias aqui. Versículo 14 diz que somente o que Deus faz permanece para sempre, sem que possamos remover ou acrescentar alguma coisa. Versículo 15 diz que Ele é quem garante um andamento contínuo da história, conforme o bom propósito dEle. Ou seja, aqui nós encontramos, irmãos, mais uma vez, a necessidade de viver essa relação de confiança com o nosso Deus. Essa relação de temor ao nosso Deus. Então, meus amados irmãos, chegando ao final dessa reflexão, o que nós aprendemos sobre os propósitos de Deus para o nosso tempo? Aqui em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 15. Aprendemos que simplesmente o tempo não nos pertence, mas o tempo pertence a Deus. Aprendemos que nós não temos o pleno controle, nós não temos o controle absoluto sobre o tempo e as circunstâncias, mas Deus tem o controle absoluto sobre o tempo. Aprendemos que quanto mais nós tentarmos viver nesse mundo, como se a vida ela caminhasse de acordo com o nosso fuso horário, mais inútil será a nossa vida, mais frustrante será a nossa vida, mais angustiante será a nossa vida. Mas aqueles que amam ao Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam de acordo com o tempo de Deus, a sua vida, ela será plena e ela será recompensadora. A gente não tem vivido de modo tão perfeito assim. A gente não tem vivido de modo tão pleno assim. E por isso, o Senhor do tempo, um dia, entrou na história desse mundo para consertar aquilo que a gente corrompeu. O Senhor do tempo e o soberano tempo de Deus, no soberano tempo dele, no momento certo de Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos redimir e para nos resgatar da nossa condenação. Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz que vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Diz que foi no devido tempo, quando ainda éramos fracos pecadores, que Cristo morreu pelos ímpios, a fim de nos justificar pelo seu sangue. Ou seja, foi no tempo de Deus. Foi no tempo exato do Pai. Foi no tempo acordado pelo Pai. O tempo acordado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Que ao terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos para inaugurar um novo tempo, para inaugurar uma nova vida para aqueles que confessam seus pecados, para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E no tempo de Deus, creia nisso, Jesus voltará para encerrar a história definitivamente. Mas até chegar esse dia, Ele nos chama, Ele nos convoca para administrar bem o nosso tempo, para que vivamos como bons mordomos do tempo, na dependência do Espírito Santo de Deus, buscando sabedoria, fugindo da insensatez e aproveitando ao máximo o nosso tempo aqui nessa vida. Jonathan Edwards foi um pregador expoente e ele disse: resolvi nunca perder um momento para aproveitar o tempo da forma mais proveitosa que eu puder. Resolvi nunca perder um momento, mas aproveitar o tempo da maneira mais proveitosa que puder. E eu pergunto para você, nesse momento, você já imaginou quão diferente seria a nossa vida?
quão diferente seria o nosso mundo se nós vivêssemos somente pela graça de Deus? Como seria a sua vida se tudo que você vivesse de acordo com a vontade de Deus, com o tempo de Deus, entendendo que Ele é soberano, descansando e confiando nele? Mas mesmo que a gente ainda não viva assim, o perdão de Deus está disponível a nós, pelo seu Santo Espírito, para que possamos viver no temor do Senhor, como melhor mordomos das dádivas que o Senhor tem nos concedido, principalmente a dádiva do tempo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor bendito, é com profundo temor no coração que confessamos o quanto temos sido maus mordomos do tempo nesse mundo, Pai. Não temos aproveitado ao máximo cada oportunidade que o Senhor nos tem dado nessa vida. O quanto temos desperdiçado todo o tempo e toda a sorte de empreendimento e divertimento sem te perguntar tantas vezes, sem te consultar sobre o que o Senhor pensa do nosso tempo. O que o Senhor deseja do nosso tempo. O que o Senhor quer que façamos do nosso tempo aqui nesse mundo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E que esse santo temor não nos deixe, não nos abandone. Antes que o Senhor faça pesar ainda mais em nós o seu temor, venha produzir uma vida de arrependimento, Pai, de quebrantamento, de consagração a Ti. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Pelo Teu Filho Jesus Cristo, que na plenitude do tempo veio para nos redimir, veio para nos resgatar, veio para nos salvar, veio, Pai, para dar um novo rumo à nossa vida, um novo sentido, um novo propósito ao restante do tempo que nós ainda temos aqui nessa vida. Ó Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ensina-nos a viver, ensina-nos, ó Pai, a caminhar de acordo com o Seu tempo e não de acordo com o nosso tempo. A vivermos, ó Pai, segundo a Tua vontade, não de acordo com a nossa vontade. A vivermos, ó Deus, ajustados e alinhados à Tua soberana vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a desfrutar dessa vida com tudo aquilo que ela dá e com tudo aquilo que ela tira de nós. Das suas alegrias e das suas tristezas, das suas frustrações e das suas realizações. Entendendo que tudo vem da Tua mão para o nosso bem, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Mas acima de tudo, Pai, saber que tudo acontece para a glória do Teu nome. Ó Senhor, treina e ensina a cada um dos Teus filhos que me ouvem nesse momento. E daqueles que ainda não se renderam a Ti, faz servos Teus. E ainda hoje, Pai, ou no tempo mais breve possível, seus corações sejam quebrantados e conquistados pela Tua palavra soberana. Suas vidas sejam aprumadas, suas prioridades sejam ajustadas e alinhadas de acordo com a Tua soberana vontade. Pela Tua graça e pelo Teu poder te suplicamos, Pai, e para o louvor da Tua glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus.